O Senhor guardará minha alma desde agora perdão, e para sempre. Estou muito triste, estou muito chateado, muito amargurado pelo por algumas coisas que dois inscritos daqui têm falado. Eu tento salvar através de Cristo, tento socorrer, mas eles não se permitem ser socorridos. Um fala que devemos amar só a Deus, o que não é bíblico, não procede. O outro foi literalmente para o espiritismo de uma vez. É escrito aqui. Sabe, isso tudo me deixa tão triste, me deixa tão mal, que eu não perco a esperança, mas me dá uma pressão mental muito grande. Eu fico muito mal mesmo. Sem brincadeira, eu fico chateado. Isso gera até febre emocional, que você sabe que uma tristeza, uma aflição muito grande de estresse causa febre. Veja bem, essas questões, como de outras igrejas, também se dizem profética. Primeiro ponto. O segundo ponto, eles falam, por que devemos... Eu preciso ser adventista para ser salvo? Somos salvos pela fé, mediante a graça, não é? O ladrão, eles usam o exemplo do ladrão, ele usa, mas muitos deles usam mesmo, não é só ele. O exemplo do ladrão na cruz. Amigos, vamos por parte como numa equação. Eu não entendo de matemática. Veja bem, quando vocês falam profecia, o que é profecia? Dom profético, ele tem que estar associado à Escritura Sagrada dentro da Bíblia. Santa Escritura. Bíblia Sagrada, aquela que fala a verdade. A Bíblia foi de fato destruída ao longo do tempo. Vieram os reformadores, reformaram a reforma protestante. Dali surgiram as igrejas evangélicas, por parte. Depois foi levantada a igreja adventista do sétimo dia, para as verdades, apontando as verdades do santuário e levantando a verdade sobre o sábado, o sétimo dia, que ninguém no mundo guarda o sábado. Vocês podem ir todas as igrejas. Eu desafio vocês a fazer um teste social, vocês não vão achar. Não acham, vocês não vão achar. E a igreja adventista não é aceita porque não é só ela que guarda o sábado. Tem a batista do sétimo dia, mas não é adventista. E vou dizer para vocês que essas igrejas, muitas outras, guardam o sábado por conhecimento do povo do advento, porque ensinou. Outras denominações não guardam o sétimo dia. Vocês podem fazer o teste. Se guardassem, não precisaríamos da segunda mensagem angélica. Outra coisa, profecia, espírito de profecia, religião está associada à verdade. Religião significa verdade, não significa outra coisa a não ser verdade. É isso que significa verdadeiramente a frase religião.
Então, o que digo? Quando vocês falarem para vocês, eu devo seguir religião, eu devo ser adventista para ser salvo, eu já falei para vocês aqui várias vezes a respeito disso. Vocês devem seguir a verdade. Este canal contém a verdade, porque testifica do próprio Senhor que é Deus, é Cristo. Testifica do próprio Senhor que é Cristo, a saber, o nosso Deus. Eu falo Deus porque alguns, ainda brasileiros, até mesmo alguns não creem que Jesus é Deus, mas Ele é Deus. Por isso tem um vídeo no canal falando por que Jesus é Deus. Tem alguns que têm doutrinas judaicas. Meu professor daqui da escola de Valadares, Nelson de Sena, era judeu e ele não acreditava no Cristo. Ele não era judeu de nascença, ele só assumiu aquela crença judaica. Ele não crê que Jesus é Deus. Ele não acredita. Ele é brasileiro, mas aderiu à fé judaica. A crença judaica, porque isso eu não chamo de fé. Então eu vou dizer para vocês, tem gente brasileira que crê nessa mentira, que Jesus não é Deus. Então vejam bem, quando eu falo para vocês que o espírito de profecia, ele tem que estar associado às verdades da Bíblia. Primeiro, ele tem que estar de acordo com a Bíblia. Primeira avaliação. A segunda avaliação, ele precisa testificar da lei. Precisa testificar da lei, dos estatutos, dos seus juízos, dos seus mandamentos e deveres para guardar e cumprir da Bíblia. Terceira avaliação, ele não pode apontar para ele mesmo. Ele precisa apontar, sendo ele uma luz menor, apontando para a maior luz, que é a Bíblia. O quarto ponto é a complicação dele próprio, que quer dizer, o espírito de profecia, ele tem que testificar do próprio Cristo. O espírito de profecia tem que ser as próprias revelações de Cristo, que são seu espírito profético, de revelação, assim como foi com João. E mais uma coisa, o espírito de profecia, ele tem que estar na Bíblia. Na Bíblia tem sinais e tem padrões específicos para saber se a profecia é verdadeira, se o dom profético de Ellen White, que não é, mas os seus escritos que Deus deu à profetisa, são verdadeiros, pode ser seguros, estão na Bíblia. Tem padrões como essas que eu acabei de falar. Os escritos de profecia estão em testemunho. Está Apocalipse 19:10, que é o testemunho de Jesus, o espírito de profecia que haveria de surgir. E vocês juntam isso com o movimento profético e a igreja do advento que viria. Vocês acham isso nos pormenores. Em Daniel 8, 12, 13, 14. E se vocês lerem os posts meus, a interpretação chega a vocês como um raio de luz, clareando toda dúvida e toda mácula de rebelião contra o espírito de profecia. Porque se vocês não crerem nesse livro, vocês negam as 3 mensagens angélicas. E também explico isso nesse canal.